Sejam todos bem-vindos de volta ao Pode Parla, um podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte, educação, qualidade de vida. Estamos aqui novamente, eu, Celso Adami, Celso Underline Adami, nas redes, e meu parceiro Maurício Bizzi. Sejamos bem-vindos, eu e você. Por favor, né? E aí, doutor Celso? E nossa convidada de hoje, que nós já vamos apresentar. É isso aí, é um prazer estar aqui com o amigo, né? Nos sigam nas redes sociais, né? No @podeparla. Malbizi, né? @Malbizi, @Celso Adami underline. Celso Underline Adami no Instagram. O underline, né? É isso aí. Não podemos esquecer de agradecer aos nossos parceiros Digitaus, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese odontológica digital. Você que pensa em futuro, pensa em tecnologia, pensa em cirurgias guiadas, né, favor, Maurício? né? A odontologia está no futuro, né? A Digitals, né, entrega, além de próteses, planejamentos, né, cirúrgicos e protéticos para todo o Brasil, né? E a gente consegue aí trazer toda a tecnologia que a odontologia tem. A Digitals está à disposição lá para os clientes. É isso aí. Além disso, Scal na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Esse ano com vários cursos. Ainda, né? Até o fim do ano, né? Tem pelo menos uns 5, 6 cursos ainda, todos voltados para técnicos de prótese, cirurgião dentistas, né? E profissionais que queiram se atualizar aí em diversas áreas. Alunos da odontologia. Alunos, por favor. É isso aí. Estejam lá com a gente também. Tem um curso muito bom, o Dr. Celso Adami vai falar, Vai né? estar lá, por favor. Sigam a Scal aí nas redes. O Dr. Celso Adami vai falar sobre odontologia digital. Isso né? aí. Vai ser um curso diferenciado. É isso aí. Bom, pessoal, antes que a gente se alongue, né? Vamos apresentar a nossa convidada. A gente está muito feliz em falar sobre o assunto, né? Vários assuntos relacionados com o trabalho dela. Doutora Graziele de Mello, seja muito bem-vinda. A gente está de verdade feliz porque o que tu fazes, eu acho que tem muitas coisas interessantes para a gente poder conversar. Eu acho que tratar de dor, assim, é uma coisa que deveria ser básico, né? Eu falei antes de nós começarmos aqui que eu sou o único, o Maurício é o especialista em dor, a doutora trabalha com dor e eu causo dor, né? Porque eu sou cirurgião. Mas ajuda também. Mas tento deixar meus pacientes com menos dor possível. Estou aqui para aprender, né? Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Que energia boa, hein? Esses meninos aí, super comunicativos. Obrigado pelos meninos. Né? Muito obrigada pelo convite. Fiquei honrada, muito feliz por poder falar do meu trabalho e estar aqui nesse espaço de vocês, que eu já conheço um pouquinho da história. Nos bastidores estávamos conversando. Parabéns pela iniciativa do podcast. Acho que comunicar também é cuidar, né? Então, verdade. Que sigamos dessa forma. E fala um pouquinho de você, né? A sua história, da onde você se formou, a tua trajetória, o que você vem trabalhando, né? Certo. Eu sempre quis fazer medicina desde criança. Eu, em alguns momentos da minha vida, obtive algumas dificuldades nesse sentido, né? Porque, no final das contas, o vestibular é difícil, toda aquela questão. Mas sempre com aquele final de sonho ali emoldurado, né? O foco no final. E eu me formei na Universidade Luterana do Brasil. Fiz a minha primeira residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A minha segunda residência no Grupo Hospitalar Conceição. Também fiz uma pós-graduação em acupuntura. E fiz um mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano. Basicamente, essa linha mais acadêmica, né? Mas a minha área de atuação, ela extravasa um pouco as especialidades, porque ela versa mais sobre integrar o paciente, sobre trabalhar de uma forma mais integrativa mesmo, dentro dos cenários, né, das especialidades que eu escolhi. Basicamente, resumindo, é isso. Deixa eu só perguntar para ela. Ela estava falando um pouquinho das especialidades, né? Para a gente fazer fisiatria, isso, né? É a tua especialidade. Mas uma pergunta que eu tenho dúvida: a gente precisa fazer alguma outra especialidade antes da fisiatria ou a gente já consegue sair da graduação e já fazer diretamente a fisiatria? Sim, a fisiatria, assim como a neuro, a ortopedia, são entradas diretas, né? Da graduação, a gente já faz essa residência. Mas a especialidade em dor é uma outra residência médica,
E aí precisa o médico tem que ser especialistas nas outras grandes 5 áreas, né? Que é ortopedia, anestesiologia, exato, reumatologia, acupuntriatria também, que é uma especialidade médica, né? Acupunturiatria, que era antigamente acupuntura médica, né? Também é uma especialidade para nós e a gente precisa fazer ela, para fazer dor precisa ter ela. Uma delas, né? Mas a entrada é direta, não precisa fazer a clínica médica antes. Antigamente era. Na minha época já foi de... Então você tem a residência em fisiatria e em dor crônica. Fisiatria, dor crônica e pós-graduação em acupuntura. Legal, olha aí, legal. E o que faz um fisiatra? Então, vamos lá. Aonde atua o fisiatra? Porque ele, assim como tu comentaste, né? Tem essa questão de integrar, mas o fisiatra muitas vezes vai trabalhar onde um ortopedista atua, de repente um reumato, de repente algum outro profissional, de repente da anestésio, que trabalha com dor. Então, eu queria escutar de ti o que um fisiatra, onde ele atua. Sim, não necessariamente o fisiatra vai ser médico da dor, né? Ele pode ser somente fisiatra. Então, eu gosto de explicar uma área da medicina que a gente precisa explicar muito, porque ela é muito grande, né? Então, a fisiatria, ela vai trabalhar com todo ou qualquer transtorno que envolva o movimento. Qualquer limitação que esse paciente tiver a nível de movimento, o fisiatra trata. De diversas formas, né? Os pequenos incapacitados, que são as pessoas que têm doenças do sistema musculoesquelético, desgastes, alterações em inervações periféricas, fazem parte de um grupo de pacientes que o fisiatra vai tratar. Mas existem os grandes incapacitados, que são os pacientes que sofreram AVC, que sofreram trauma raquimedular, né? Que tiveram incapacidades maiores, também o médico fisiatra trata. Então, existem... dentro dessas 2 grandes áreas, ainda outras sub-áreas de atuação do fisiatra. Mas, basicamente, se a gente for fazer um paralelo com outras áreas, por exemplo, como a ortopedia, o fisiatra é como se fosse um ortopedista clínico, né? Nós não operamos, nós tratamos conservadoramente os transtornos articulares, né? As patologias do sistema musculoesquelético, ou como tratamento inicial, como prevenção ou ainda como tratamento pós. Então, o médico fisiatra pode trabalhar sozinho, no sentido de que ele recebe o paciente diretamente, mas também em equipes, que é o cenário próprio do médico fisiatra, né? Que é trabalhar em equipes multidisciplinares. Então, os grandes centros de reabilitação do país contam com o médico fisiatra, o médico ortopedista, cada um dentro da sua área de atuação e todos os outros profissionais da área da saúde. É uma residência muito rica, porque no final das contas a gente acaba aprendendo muito das outras áreas da saúde. Nós trabalhamos com a odonto, nós trabalhamos com a fisioterapia, nós trabalhamos com a terapia ocupacional, com a nutrição, com a psicologia, porque o paciente, para o fisiatra, ele é alvo de uma reabilitação, né? E a reabilitação, ela precisa estar inserida num contexto físico, obviamente, mental, social. Então, a gente precisa entender toda a dinâmica da vida desse paciente para poder ofertar para ele a devolução, né? O retorno da vida que ele tinha antes da tragédia que possa ter surgido ou antes da doença que possa ter se instalado. Uma pergunta, às vezes, por exemplo, eu me machuquei, porque as pessoas, talvez, a gente fala com pessoas que às vezes são leigas, né? Sim. E até eu sou uma das pessoas leigas para entender isso tudo, né? Onde que eu vou? Porque daqui a pouco, né, eu me machuquei no futebol. Eu vou no fisiatra, eu vou no traumato, eu vou no fisioterapeuta. Qual a diferença da atuação de vocês todos, né? Eu acho que isso é interessante a gente falar para as pessoas, porque é exatamente aquela história. Eu me machuquei, eu vou procurar quem, né? E o que cada profissional faz para esse paciente que se machucou no futebol ou que seja em alguma outra atividade que ele tem. Isso. Aí tu estás falando de uma lesão mais aguda, por exemplo, isso, né? Era essa outra pergunta que eu tenho. Legal. Não, isso é muito bom, porque realmente são dúvidas que os pacientes têm, mas eu não sabia que tu existia, não sabia que existia essa área, mas se eu soubesse, é aquela, né? Então, assim, a lesão aguda é uma lesão que ela é para ela ser autolimitada, mas ela vai precisar de um tratamento adequado para que ela cicatrize o mais rápido possível, né? Então, as portas de entrada mais comuns são, então, os pronto-atendimentos, e lá não temos, infelizmente, raros os fisiatras trabalham em pronto-atendimento, mas em São Paulo existe, né? Tanto acupunturiatras como
fisiatras já trabalham em pronto atendimentos. Normalmente o ortopedista ou até o clínico geral vai avaliar esse paciente. E se houver alguma necessidade de intervenção cirúrgica, obviamente que vai para o ortopedista. Mas fez a tua lesão, tá 2, 3 semanas, continua com dor, nada aconteceu, o exame de imagem às vezes não tem nada de diferente, o anti-inflamatório não fez efeito, aí existem as possibilidades, né? O ortopedista pode ser consultado, o fisiatra pode ser consultado ou até o fisioterapeuta. A diferença entre as especialidades médicas para uma especialidade como a fisioterapia, que é não médica, é que o fisioterapeuta não vai fazer um diagnóstico específico, né? Ele não faz diagnóstico nosológico, ele faz diagnósticos funcionais. Então, daqui a pouco, se esse paciente sofreu uma lesão, mas ele é um diabético, e essa cicatrização está ficando demorada em virtude de uma doença metabólica, o fisioterapeuta ele não tem a formação para esse tipo de diagnóstico. Mas, se o paciente passou por um médico, seja fisiatra ou ortopedista, já tem o seu histórico, já tem o seu prognóstico montado, o fisioterapeuta também pode entrar nessa área de cuidado para fazer os manejos específicos da fisioterapia. Então, é muito comum que o paciente até procure um massagista, né? Que não é um profissional da área da saúde, mas é um profissional que muitas vezes vai trazer um acalento, vai trazer uma diminuição da dor. Só que o importante é fazer o diagnóstico da lesão. Por quê? Lesão aguda tem que ser autolimitada. Mas se ela não for vista, a chance de cronificar existe. E tratar uma lesão crônica, aí a gente precisa de outro borogodó, né? É mais complicado. E qual a importância da fisiatria na dor crônica daí? Então, na dor crônica? Onde entra a fisiatria na dor crônica, né? Porque tu falaste de um evento agudo, que é autolimitante, ele tem uma característica de que em um momento ele deveria cessar e tá tudo certo. Mas e a dor crônica? Onde é que entra a fisiatria na dor crônica e na especialidade que tu escolheste? Isso aí. Então, quando não deu certo, a gente tende a procurar um médico que vai trabalhar com o pós, né? Com eu chamo de pós-tragédia ou pós-fase aguda. A ideia é sempre procurar autolimitar na fase aguda. Então, quanto mais os médicos conseguirem trazer redução de prejuízo, menos o fisiatra vai trabalhar, né? Então, a gente gosta de trabalhar com prevenção. Então, não tem problema se o fisiatra trabalhar menos com dores crônicas e mais com prevenção, tá? Mas não é essa a realidade da nossa população, né? Enquanto Brasil, enquanto Rio Grande do Sul, enquanto Brasil. O fisiatra, então, a partir do momento em que a dor passou de book, a gente fala em 3 meses, mas isso também é só um indicativo temporal para alerta, mas a dor pode cronificar em poucas semanas, se o paciente tiver características, como a gente estava conversando anteriormente, de que ele já tem uma propensão à cronicidade de algo. Então, o ideal é que quando a lesão passa desse período inicial cicatricial e não houve uma resolução de dor, o ideal é que já o médico fisiatra entre atuando, e existem muitas formas de atuar aí. A gente vai atuar desde procedimentos minimamente invasivos até um controle analgésico mais agressivo, né, medicamentoso, uma mudança estrutural da vida desse paciente quando necessário, e sempre com a identificação da causa, né? Tem dor, tem causa. Ah, mas a dor não aparece no exame, mas tem causa. Ah, mas eu não... Tem causa. Aí a gente vai ter que trabalhar na busca pela causa. Então, o fisiatra também é um perito de causas, né? A gente procura de onde é que é o foco. Onde é que está instalado aquilo? Por que não deu certo? Por que algo que deveria ter cicatrizado em 3 semanas, 4 semanas? Por que uma cirurgia que deveria ter um período X de pós-operatório, ela ficou naquela dor de pós-operatório tardio, né? Tem causa. E não necessariamente é algum erro cirúrgico. É o perfil do paciente, é alguma coisa metabólica que ele possa ter, e a gente pode ir discorrendo disso ao longo do episódio. Aí vejam se vocês... E essas dores, elas podem ser psicossomáticas, assim? Porque isso aí, às vezes, é uma coisa que as pessoas elas passam por algum trauma e elas continuam com a dor, mesmo não tendo uma lesão ou uma causa específica. É comum acontecer? Isso a gente fala de um outro universo, né? Existe, mas... Hoje até uma paciente foi me consultar comigo, uma moça jovem, com uma dor miofascial muito crônica, que já tinha um padrão neuropático.
E ela me disse, chorou na consulta e disse, doutora, mas tem certeza que isso não é coisa da minha cabeça? Então, assim, eu falei hoje, mas eu ouço isso todos os dias. A dor, ela não é invisível aos olhos treinados para vê-la, mas ela é invisível perante a população em geral. Então, assim como doenças psiquiátricas são invisíveis, né? Nós não temos invisíveis enquanto o fato de não termos um demonstrativo anatômico, muitas vezes, né? Um exame que comprove. Então, nós estamos falando de mecanismos do sistema nervoso central. Existe, sim, um grupo bem específico de pacientes cujo trauma físico, emocional, que pode estar normalmente está na esfera do abandono ou ainda das agressões na primeira infância, na adolescência, relações disfuncionais desde o berço desse paciente ou ainda episódios da fase adulta, lutos patológicos, lutos demorados, favorecem. Mas isso não quer dizer que a dor seja psicológica. Quer dizer apenas que esses mecanismos do sistema nervoso central estão aumentando o input cerebral, estão tornando a dor uma experiência maior do que deveria ser caso esse paciente não tivesse passado por isso. Né? Então, sim. Mas isso é fisiopatológico, tá? É químico, é orgânico. Não está no campo das emoções, tão somente. As emoções desencadeiam, pioram a dor, mas eu não sou muito ativista, assim, para causa... Mas tem uma causa que eu pego a bandeirinha. Não existe dor psicológica. Né? A dor, ela é física, ela se manifesta no físico. O emocional, ele traz reflexos, ele traz piora, ou melhora, né? Ou resoluções. A forma com que o paciente lida, as estratégias de enfrentamento também ajudam no alívio da dor. Mas ela existe. A gente só precisa entender de onde ela está saindo. Tá? Ela potencializa, talvez, alguma dor. Ou no diagnóstico clínico o Matheus gosta muito de falar, que é meu colega, ele fala dos poliqueixosos, não é poliqueixosos? Isso, exato. O paciente, antigamente, né, quando a gente estava, assim, antigamente, somos jovens, nossa, na residência, vamos colocar na graduação. Quando não se sabia muito o que a gente ia fazer, a gente colocou... tem muitas ainda evoluções. Poliqueixa. O que é a poliqueixa, né? É aquele paciente que tem alterações em diversos níveis. Então, ele tem alteração metabólica, ele tem alteração que acaba sendo uma alteração fisiológica, ele tem alteração comportamental, ele tem alterações, às vezes, anatômicas. E elas junto trazem muitas queixas. Então, ele tem alteração de sono, ele tem alteração de humor, ele tem alteração de libido, ele tem... Entende? Então, por isso a poliqueixa. Quando a gente tem um paciente com poliqueixa na nossa frente, a chance de nós estarmos falando de uma dor específica, que é a dor nociplástica, ela é muito grande. Que na prática, né, como a gente está falando para pessoas leigas, eu gosto muito de uma fala assim bem simples, porque as pessoas têm que nos entender. Eu falei que a comunicação é uma forma de cuidar. Então a gente precisa a fibromialgia, enxaqueca crônica, essas síndromes que vêm agora, né, pós-Covid, tanto vacina quanto o próprio vírus. Dores neuropáticas, né, de pacientes que têm doenças metabólicas, aquelas dores que vêm em braços, em pernas, dores difusas. Então, são pessoas que já trazem essa sensibilização lá no sistema nervoso central. Porque, no final das contas, a leitura da dor, ela é uma leitura... fisiologicamente, a gente consegue explicar ela, né? Nós sofremos um estímulo, a dor, o reflexo sobe pela medula espinhal, ele vai passar por um filtro, vai ser lido no sistema nervoso central, vai passar por outro filtro, vai descer. É basicamente isso. E esses pacientes, eles têm um hiperestímulo de subida, né? Então, há uma liberação de glutamato, que é um neurotransmissor que vai trazer a excitabilidade para esse sistema. Então, se um beliscão, para mim, dói dor 3, para aquele que tem fibromialgia, um beliscão com a mesma intensidade dói 9. O mesmo beliscão. Não estou falando de estímulos diferentes. E na hora de descer, a gente tem outros mediadores, que é a serotonina, a noradrenalina, que nesses pacientes falta.
Então, eles têm muito do que não precisa, do que não deveria, e falta o que eles precisariam. Então, a dor volta com muita intensidade. Então, não tem como dizer que esses pacientes são pacientes de poliqueixa porque querem, ou ainda de poliqueixa porque é psicológico. Não, está muito consolidado o que eles têm, né? Claro que eu não tenho como mostrar num exame isso. Existem ressonâncias magnéticas funcionais que já trazem as áreas cerebrais afetadas, né? Porque cada estímulo desse vai afetar uma área do cérebro. Inclusive, a amígdala, que é a área que faz a leitura da emoção relacionada à dor. Então, nós temos uma área específica. A dor, para mim, pode doer e para ti pode ela ter uma emoção envolvida. Então, a dor pode me rememorar um local onde foi muito trágico no meu passado. Ou a dor pode até me trazer um acalento de um colo materno, quando eu tinha dor de barriga. A minha mãe só me olhava quando eu tinha dor de barriga. Entende? Então, a dor ela é uma expressão muito maior. Dor crônica não é sintoma, é doença. É outra bandeirinha que eu levanto. É doença. É doença, ponto. É tão doença quanto qualquer uma. Cardiopatia, câncer, doenças infectocontagiosas, doenças. Dor crônica é doença também. É patologia. E a amígdala não é amígdala, não é a essa amígdala cerebral, né? Isso aí, a gente tem a amígdala aqui e tem uma amígdala lá em cima do cérebro. Mas é interessante nisso, né? Tu fala que essas transmissões, a gente vai pensando assim, bom, então fica simples de tratar, vamos pensar. Ou seja, eu de alguma forma passo, vou cortar a minha corrente de ida ou minha corrente de volta, talvez eu diminua a dor. Isso pode se fazer medicamentosamente, enfim, é assim que se trata? Ou, enfim, tem alguma dificuldade nesse sentido? Porque eu imagino assim, poxa, eu sempre falo pro meu paciente, a gente vai desligar a luz daqui, né? Eu posso desligar aqui, posso desligar lá na caixa do prédio, né? Mas é mais ou menos um cirurgião explicando coisas, que não é as pessoas mais inteligentes do mundo, os cirurgiões, né? Mas... Então, você imagina. Não, eu brinco nisso, mas assim, tu vai pensar, será que eu consigo desligar essa passagem nervosa de alguma forma, sendo ela cirurgicamente, para mim, muito mais fácil de entender, ou medicamentosamente, ou daqui a pouco, em algum tipo de tratamento que eu possa fazer para diminuir essa dor? Já tentou desligar a luz e trocar e juntar os fios, ver se não A última vez que eu fiz isso, eu levei um choque, eu ia falar. Mas eu tenho que perguntar como que faz, muito né? bom. Assim que funciona. Não, muito bom. É como é bom ter uma pessoa mais cartesiana, né? Porque os pacientes fazem essas perguntas assim. Isso é muito bom. Não assim tão elaborada, mas é isso, tu tá me dizendo que tem cadê o antídoto? Tem antídoto. Só que tem uma pequena notícia. Quem alimenta esse sistema são outros sistemas. Então, vamos lá. Nós temos, por exemplo, um sistema que vai trabalhar com o metabolismo desse paciente. Então, uma inflamação subclínica. Paciente inflamado, né? Que come mal, que tem um percentual de gordura alto, por exemplo. É um paciente que vai ter mais tendência a alimentar esse eixo. Um paciente que dorme mal. É um paciente que vai alimentar esse eixo. Então, a gente está falando que o estilo de vida vai ajudar a desligar o excesso de glutamato e vai ajudar a aumentar os outros neurotransmissores que fazem o controle da dor. Então, a gente tem várias formas de tratamento. Só que a arte está em achar a serviço de que cada uma dessas disfunções está para aquele paciente. Por isso que tratar a dor é algo muito personalizado. Vou dar um exemplo bem prático. Tem um paciente na minha frente e eu preciso descobrir qual o percentual que vai para cada caixinha. Então, eu vou dividir ele. 20% está vindo do estilo de vida. 20% está vindo da saúde mental, ele tem depressão. 20% está vindo de uma alteração de neurotransmissão, né? Uma alteração química cerebral. 20% está vindo de uma alteração elétrica cerebral, porque a dor também tem alterações elétricas. Existem tratamentos que a gente faz, como TDCS, estimulação vagal, que vão mexer com a parte elétrica do cérebro. Agora, como é que eu vou saber se é 20%, 30%, 40% de cada compartimento? Aí eu vou lá e modifico o estilo de vida desse paciente. Para a fulaninha aqui, melhorou 20% a dor, mas para essa melhorou 60%. Então, quer dizer que esta aqui estava com 60% da dor em detrimento de uma inflamação subclínica. Mas essa aqui eu mudei o estilo de vida, ela tirei todos os alimentos inflamatórios, ela faz exercício, tá maravilhosa assim, né? Mas continua com a dor, porque ela tem uma depressão grave. Talvez a gente esteja falando em 50% de neurotransmissão que ela tem alterada.
Aí tem o outro ainda que não melhorou nada com nada que eu fiz, nem com remédio, nem com estilo de vida. Melhorou 10%, vamos lá. Mas ele tem uma alteração elétrica cerebral. Então, esse eixo que eu falei é o eixo principal. Mas nós temos os pilares que sustentam ele. E eu preciso descobrir quais os principais pilares desse paciente estão sustentando aquele eixo. E aí o tratamento tem que ser grande. Porque ele tem que incluir medicamento, ele tem que incluir estilo de vida, ele tem que incluir exercício, porque tem coisas que é só o exercício que vai fazer. Tem coisas que é só dieta. Que não adianta eu colocar um antidepressivo, né? Eu não vou baixar uma inflamação sistêmica nesse paciente com antidepressivo. Mas também eu não vou conseguir mexer com um montante grande de neurotransmissão cerebral só com a dieta. Então, eu preciso acoplar... por isso que eu acabei criando um protocolo de pilares para esse paciente. Todo paciente que senta na minha frente, ele vai ter os pilares. Se ele falha num dos pilares, provavelmente eu entendo que a dor dele pode estar relacionada com aquela falha. Ou um percentual da dor, né? Exato. Por isso que tem que estar jogando com percentuais. É meio cartesiano o tratamento da dor também. Se a gente for ver, a gente compartimentaliza assim, a gente consegue trazer um histórico, né? Algo palpável. Olha aqui, ó, tu melhorou. Tem pacientes que melhoram 70% só retirando os alimentos ultraprocessados. O que eu entendo disso? Se tu te retirou teus alimentos ultraprocessados, a gente tem substâncias que são liberadas, como, por exemplo, a histamina. Esse paciente para de liberar tanta histamina, né? E ele desinflama. Então, eu entendo que a dor dele tem um padrão de 60% inflamatório. Adianta eu dar antidepressivo? Eu vou ficar com 40% de alívio. E os outros 60%? Tiro da onde? Por isso que a falha no tratamento da dor. Porque se pensava que era remédio. Sim, o remédio ajuda. Mas eu não sei se é 40, se é 30, se é 20. Vai depender daquele paciente que está na minha frente. Se eu transformo esse quantitativo, para mim é mais fácil entender. Isso, talvez para o paciente também, né? Assim, é muito fácil. Porque daí eu penso, se eu melhorar um pouquinho de cada, eu vou melhorar um grande percentual, né? E assim a gente faz, por escrito para o paciente, alinhando. Eu melhorei 50, por isso que o protocolo tem fases. A fase 1 vai ser a retirada dos alimentos, que daí existem testes genéticos para a gente saber se o paciente vai ter ou não a suscetibilidade à dor, né? Os ligantes vão ser ativados, falando de uma forma simples, através desse sistema de histamina e de outras substâncias, né? Mas eles são testes que custam caro e não é factível para a população em geral. Então, o que eu faço? Um teste terapêutico. Eu retiro. Então, eu retiro no primeiro momento. Tem paciente que volta 70% bem. E desde quando que isso é tratamento médico? Isso é orientação apenas. Doutor, eu vim aqui, eu tirei os alimentos. Às vezes nem emagrecem, tá? Não é nem por perda ponderal. É apenas por desinflamação. Chega a 70% melhor. E se eu tivesse feito o contrário? Começado o antidepressivo nesse paciente? Talvez. Entendeu? Eu teria perdido todo essa melhora. Claro que aí eu estou trabalhando com um paciente que ele vai ter que ir para o palco da vida. A partir dali é ele o gestor. Porque se tu está me dizendo que melhorou 70% com os alimentos, tu vai introduzir de novo, tu vai voltar aqui comigo para eu te dar anti-inflamatório ou remédio para dor, né? Vamos falar pro pessoal qual que seriam esses alimentos aí. Isso é legal. Existe algum alimento em específico, assim, um grupo de alimentos que tem mais potencial anti-inflamatório ou que geram mais dores crônicas? Tudo que for muito, muito processado, assim, muito... a farinha, por exemplo. O alimento in natura é o alimento que serve para nós, né? Então, tu vai comer farinha de arroz? Arroz. Não, vamos optar pelo arroz, pelo grão, né? Vai comer a farinha do aipim? Não, é o aipim. A farinha da batata? A batata. Não é só o glúten. O glúten, sim, ele causa, a gente sabe que ele é alergênico. Ele não precisa, não é nem só para pacientes que têm intolerância ou alergia ao glúten, tá? Porque isso é silencioso. Tu pode não ter alergia e nem intolerância, mas o glúten pode estar liberando substâncias que pioram a tua dor. Mas do vizinho não, porque talvez o vizinho não tenha os mesmos receptores, tá? Vias de regra, as farinhas fazem mal para todo mundo. A gente sabe que aumenta risco cardiovascular, aumenta o risco de diabetes e tudo mais. A nossa alimentação deveria ser mais in natura, né? Uma alimentação mais mediterrânea. Então, o que eu sempre excluo é tudo que é transformado em farinha, tudo que é açúcar,
né? Claro, o sal em excesso. Tudo aquilo que tu abre pacote, o que for embutido, aquilo que passou muito pela indústria, sabe? Demais, assim, passou de novo, né? O pão de fermentação natural, por exemplo, ele é um pão que as bactérias já conseguem, então, quebrar e nos oferecer algo mais parecido com o que tem na natureza. Nós somos da natureza, né? Tem um outro podcast que a gente falou até sobre isso. Nós somos da natureza, nada mais justo do que o nosso corpo integrar, né, os alimentos nos caírem bem quando eles estão mais próximos daquilo do nosso berço, tá? Então, basicamente isso, os ultraprocessados, os embutidos, que também entra nessa categoria, farinhas de uma forma geral. Eu retiro tudo, depois a Nutri que se vire e colocar. Eu só digo assim, mas o que eu vou comer, doutora? Não é comigo, isso aí é com a Nutri. Eu só tiro. Policial bom, policial mal. E Graziele, vamos falar um pouquinho quando tu faz a mudança do estilo de vida da pessoa, né? Porque eu acho que é algo que é difícil, muitas vezes a pessoa... deve ser a parte mais difícil, porque tirar um alimento, mas daí ele trabalha num ambiente que de repente não é favorável, de repente ele tem que fazer plantão de noite, Sim. tem uma vida... E os médicos têm uma vida bem ruim. Diferente, daí ruim. come fora de horário, né? Ou come coisas que tem acesso ali no momento. Então, o que seria essa mudança de estilo de vida na dor crônica? Na prática, né? Esses dias eu li uma coisa muito interessante que tão simples, mas eu acho que vocês vão ficar chocados também. Recomendar dieta e exercício, dizer para o paciente que está na tua frente, tu tem que emagrecer, tu tem que fazer dieta e fazer exercício, não é tratamento, é recomendação. Então, a gente, enquanto profissionais da área da saúde, a gente tem que parar de recomendar e começar a tratar os pacientes. Porque não é justo tu sentar na frente do médico e ele olhar para ti e dizer que tem que emagrecer. E muito menos que tu tem que mudar teu estilo de vida. Mas o que é mudar o estilo de vida? O que é emagrecer? Né? A gente precisa fazer isso. Então, sair da recomendação e ir para o tratamento. Tratar de uma forma profunda a mudança do estilo de vida requer tempo, em primeiro lugar. Eu tenho uma postura um pouco radical com esses pacientes com dor crônica num primeiro momento, mas mais para esse teste terapêutico, né? Então, essa exclusão, e vou dizer para vocês, fiquem chocados, a imensa maioria dos pacientes faz certinho, e mais ainda, os idosos são os que mais fazem. Mas o idoso passou uma vida inteira com costumes, as famílias do lado, mas vai ser difícil, doutora. Eles olham para mim, dizem que vão fazer, fazem e chegam lá com melhora. Principalmente em doenças, dores articulares, que são as que mais respondem... Limitam, né? Exato. São as que mais respondem à redução da inflamação sistêmica. Então, mudar estilo de vida requer protocolo, requer passo a passo, né? Disciplina, obviamente, mas a gente tem que dar para o paciente o que ele tem que fazer. Então, existe uma recomendação assim, exatamente. Tu vai tirar isso, agora tu vai começar com... exercício, tu vai começar com 5 minutos. Mas eu posso tal exercício. Não existe limitação de exercício para paciente. O paciente pode fazer exercício. Agora, existem exercícios mais bem recomendados para certas patologias. Mas a gente está dizendo que o paciente sedentário que tiver nisso vai fazer o tipo de exercício. Bota a caminhar. 5, 10 minutos. Tem estudos que mostram que 5 a 10 minutos de caminhada por dia reduzem o risco cardiovascular. Subir lances de escada no trabalho. Então, olhar para a vida. Por isso que a consulta tem que ser demorada. Eu tenho que saber o que esse paciente faz. Tu trabalha sentado? Tem escada no teu prédio? Tem uma academia do lado? Tu mora em Bento Caxias? É morro, não é morro? Mas não posso porque é morro. Então, eu preciso entender o contexto. Aí, eu vou trazer esse paciente para o meu mundo. Eu preciso entrar no mundo dele para que ele venha para o mundo da longevidade, do estilo de vida, da integrativa, da saúde. Não é só papo, né? Tem que ser ação. E, então, entendendo o contexto desse paciente, a gente vai fazendo pequenas mudanças que realmente caibam no dia a dia. Com relação à alimentação, por exemplo, a orientação de fazer... mas eu nunca pensei em cozinhar em casa, não achava que era legal, eu acho mais legal comer no restaurante. Sim, restaurante é legal pra gente ir de vez em quando, mas no restaurante, uma colher, por favor, pessoal de restaurante, não é sobre, né, tirar os clientes, mas uma colher de um óleo de um óleo vai inflamar e vai agregar calorias que tu nem tá sabendo. Tu podia comer um pratão de arroz, feijão, e aquele óleozinho tá agregando uma inflamação ali. Então, a maior parte de tu passar 5 dias na semana fazendo a tua marmita, fazendo em casa. Mas eu chego tarde, mas tem final de semana. Eu, por exemplo, cozinho de 15 em 15 dias, congelo todas as minhas marmitas e só como elas. Então, aí eu mostro também a minha vida, né? Transformar a nossa vida na inspiração para o público ou para os nossos pacientes também é importante. A gente não pode só
né, ficar no mundo da fala e não ir para o mundo real, né? Então, essa metodologia, precisa aplicar a metodologia. Muito ruim chegar na frente de um profissional da área da saúde que diz que tu tem que emagrecer, que tu tem que fazer exercício. Mas o que é exercício? Exercício é o quê? Caminhar, eu ir para minha academia. Outra barreira também é essa coisa, não vou para academia porque academia é lesão. A musculação é considerada um dos melhores exercícios para... Aliás, a musculação foi considerada o melhor exercício que reduz causa de morte por todas as... reduz morte por todas as causas. Então, cardiovascular, quedas, osteoporose... Hoje em dia tem promoção nas academias, R$39,90 mês e tal. Temos uma academia com promoção. Propaganda, tem uma academia. Faz a promoção aí, doutor Nós temos uma Encore aqui em Caxias do Sul. Que deu então, tamo lá, todo mundo pode ir lá se inscrever. Tem promoção também. Isso aí, baita academia, conheço também. Viu como é que é? Isso aí. E a dúvida é a seguinte, a gente começa a falar em dor, né? Nós somos dentistas, traz um pouquinho para as dores da face, né? Mas assim, quais são as dores mais comuns que tu chega no teu consultório? E hoje a gente começa a ver esses tempos, faz pouco tempo eu vi umas reportagens falando dessas dores trigeminais, assim, que são dores absolutamente difíceis de tratar e assim, tem casos muito complexos, assim. Será que tem isso em outras áreas? Quais são as... Primeiro a gente vê essas quais mais comuns que chegam no teu consultório, e depois um pouquinho falar só dessa questão de dores assim, de limitar a pessoa, de levar a pessoa a querer tirar a própria vida por uma questão de uma dor absurda, né? Então fala um pouquinho disso. Recentemente também, no meu Insta, tem um relato de um paciente que, né, por motivos que eu quis, ele disse que podia mostrar o rosto, queria falar sobre, mas eu achei que podia preservar, que ele fala isso. Ele tem um trauma raquimedular, uma dor neuropática, e ele disse que ele pensou em tirar a própria vida diversas vezes, pela dor. Então, as dores que envolvem nervos são as dores de maior intensidade, de pior prognóstico de tratamento. Porque nós temos uma neuroplasticidade, o nervo se regenera até certo ponto, né? Nós temos regeneração nesse campo, mas ela é muito mais lenta do que em outros campos. Então, tu tratar uma dor articular, por exemplo, né, que tem uma inflamação inicial, pode ter uma intensidade alta de dor, mas a forma de tratar é muito mais fácil do que uma dor neuropática. A dor neuropática é sempre um desafio para o especialista em dor, né? Então, para mim, vão chegar sempre as dores de difícil controle. Raramente vem um paciente que tá ótimo e tal, vim te ver, vim passa o paracetamol e resolveu. Não, porque, né? Não chega aí. Queria que chegasse, porque quanto antes tu chega, menor a chance de cronificação, né? Então, em geral, as dores que vão chegar a mim são de difícil controle. Com relação a dores trigeminais, realmente é considerada uma das piores dores a serem experimentadas. O risco de suicídio é muito maior nesses pacientes. Dores de compressões nervosas periféricas, né? Pós-herpes zoster. Então, o paciente com herpes zoster tem que tratar logo a herpes para evitar a nevralgia pós-herpética, que essa é a patologia secundária a essa infecção. Alguns casos de perda de movimento em virtude da patologia, né? Perda de movimento dos braços. Síndromes de dor complexa regional, que é uma síndrome muito específica que acontece pós-cirúrgica. Pode acontecer até após retirada, um exame de sangue. O paciente já vem com uma propensão. Eu já tive pacientes que fizeram entorse, fizeram uma síndrome de dor complexa regional, que acomete o membro, normalmente os membros superiores. A paciente vai perdendo o movimento. É uma dor lancinante, a ponto do paciente pedir para arrancar o membro. Outra dor também de difícil controle é a dor do membro fantasma, que vem muitas vezes com a sensação do membro fantasma, que são duas coisas distintas, né? Podem as duas trazerem prejuízo na qualidade de vida, mas a dor é de alta intensidade. Dores por trauma raquimedular, né? Que lesões na medula, na coluna, por acidentes, que é o caso desse paciente. Algumas dores pós-AVC também. Nem todo paciente que tem um AVC vai sentir esse tipo de dor, mesmo que ele tenha tido a paralisia do lado contralateral à lesão, mas alguns deles vão cursar com essa dor que é de dificílimo controle. Dores por polineuropatia diabética, que é uma doença
metabólica, que tem prevenção, que tem tratamento, mas infelizmente os casos de mais difícil controle hoje que eu tenho, inúmeros, estão nas polineuropatias diabéticas. Existem algumas doenças mais raras, né? Doenças genéticas um pouco mais raras, que também podem cursar com dor crônica. A dor pós-chikungunya que a gente não tem muito, eu só tive 2 casos de pacientes, mas também... E, claro, aí a gente entra também no espectro da síndrome fibromiálgica, né? Aí existem categorias, pacientes com fibromialgia que têm dores de menor intensidade, mas existem dores incapacitantes também, pacientes que não respondem. Hoje atualmente eu tenho 2 pacientes, que é aquele caso de alerta da clínica, assim, que não estamos tendo saída com mexi em todos os eixos, esse que eu contei para vocês, metabólico, químico, elétrico, sem resposta. E aonde entra daí as terapias complementares ou as terapias, vamos dizer, ditas integrativas ou mesmo terapias, né, tipo termoterapia ou mesmo alguma atividade como yoga que trabalha não só o movimento, mas também a questão de meditação, de autoconhecimento, controle, né? E aonde entra essas terapias na dor crônica? Para mim, elas entram em todo momento, né? Quando a gente está falando de dor crônica, a gente está falando de um indivíduo que por algum motivo fugiu à regra da natureza, né? Do fisiológico. Então, nós já estamos falando de alguém que precisa de um olhar muito mais amplo. As técnicas integrativas, né, já estão consolidadas no nosso país, já são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde também. A gente já nem fala mais em alternativa, porque integrativo é justamente isso. Integrar aquele ser humano, é ver por inteiro. Dependendo do caso do paciente, se ele cai naquele 20, 30, 40, 60%, em que a dor dele está em detrimento, por exemplo, de uma alteração mais emocional ou ainda de uma alteração metabólica mais específica, a gente vai jogando as técnicas integrativas para que elas entrem naquele percentual de tratamento. O que eu gosto sempre de falar, que também pode ser uma mensagem bem ampla, assim, não pode existir tratamento único. A técnica integrativa ela tem que estar junto com o tratamento, assim como os tratamentos convencionais junto com as técnicas integrativas, né? Hoje a gente sabe que tem estudos caindo de maduro falando de meditação e yoga para paciente com dor crônica. Mas se 60% da tua dor crônica está em detrimento de uma inflamação sistêmica, adianta tu fazer yoga 5 vezes na semana, ir para retiro espiritual e ficar lá? Não, tu tem que corrigir a questão metabólica junto. Porém, se o teu eixo hipotálamo, hipófise, adrenal está completamente desconfigurado, que é aquele eixo que mexe no estresse, né? No estresse orgânico, aquele que é necessário para a nossa atividade de luta ou fuga, para a gente saber quando que a gente escapa, quando ele está disfuncional, claro que vai gerar uma inflamação, mas adianta botar esse paciente só fazer exercício e a gente não trabalhar, por exemplo, com uma técnica de presença, sendo que eu sei que a pessoa trabalha, sei lá, 12 horas por dia, tem um nível de estresse elevado, está com cortisol bombando. Adianta entrar com uma suplementação para baixar também esse cortisol? Não, entende? Não adianta. Eu tenho que só entender quando que eu vou botar e aonde eu vou botar. Que momento botar. Quanto eu vou botar. Quanto? Porque às vezes é muito, sabe? Cada paciente vai responder de um jeito. Eu tenho algumas dúvidas sobre essa questão integrativa. Eu acho que tem algumas questões do tratamento, dos tratamentos alternativos que hoje em dia estão aparecendo. A gente vai falar isso tudo no próximo episódio, né? Então, o pessoal que quer aprender isso aí, eu acho que tem muita coisa muito interessante ainda para a gente conversar. Acho que nós podemos conversar e falar um pouquinho sobre os tratamentos com canabinoides. Isso, né? Então o pessoal que está interessado nisso tudo aí, vai para o próximo episódio. Aí semana que vem a gente vai vir com novidades sobre o tratamento. Obrigado, doutora, por hoje. E até a próxima. Até mais. Até a próxima.